Então, pessoal, para terminar essa comparação aqui com relação à produção e receita, né, no caso do maracujá, que é uma cultura que se adapta muito bem à nossa condição de clima e de solo, né, nós temos variedades que são trabalhadas para nossas condições, certo? Que conseguem produzir muito bem. Então, por exemplo, no caso do maracujá, a gente poderia ter a gente tem uma produtividade média de 15 toneladas por hectare. Hoje em dia, uma caixa com 18 quilos está custando R$ 30. Então, num hectare, você teria uma receita aí aproximada de R$ 25.000. Mas esse valor é muito variável ao longo do ano. No ano passado, a caixa teve de R$ 90. Então, você pega essa produtividade média e multiplica por 3, né? Que você teria uma receita de R$ 75.000 por hectare, certo? Quando você compara com outras culturas, você pode ter de grãos, por exemplo, você tem produtividades, aliás, você tem receita em torno de R$ 5.000 a R$ 6.000 por hectare, né? Por isso que o cidadão precisa trabalhar numa área de 2.000 hectares, 1.000 hectares, 500 hectares, enfim. Essa alta rentabilidade por hectare é uma coisa interessante porque possibilita a produção de pequenas propriedades. Então, o camarada pode ter uma área de 1 hectare, 2 hectares e trabalhar com fruta de mesa, né? Que é aquela fruta destinada para consumo in natura, que ela não é para a indústria, que é aquela fruta mais bonita, mais saborosa, mais atrativa, ou até mesmo numa área menor do que 1 hectare, certo? Nós temos exemplo aqui no Piauí de pessoas que estão produzindo uva, né, em pequenas áreas e conseguem uma receita interessante, né? Então tem essa possibilidade. Tem a possibilidade também do cidadão trabalhar numa área pequena com com produção de mudas, né? Você vai produzir a muda, você vai estar dentro da cadeia da fruticultura, né? Porque às vezes passa a ideia de quem trabalha com fruticultura é só quem produz o fruto. Não, mas o camarada que está lá na ponta produzindo a muda, ele está dentro da cadeia também, certo? O técnico que se especializou em fruticultura e domina questões técnicas da produção de fruticultura e presta assistência para o produtor de frutíferas, ele também está dentro da cadeia, né? Às vezes a gente tem essa visão mais errada de achar que a cadeia é o produtor. Não, né? O produtor precisa de adubo, precisa de um técnico especializado em irrigação, né? Precisa de um técnico especializado em defensivos, certo? Então tem toda uma cadeia que envolve a fruticultura, né? Então, desde a produção de muda, e hoje em dia uma tendência que está ocorrendo principalmente na Europa e está chegando no Brasil com muita força, que é a produção na Ásia também, que é a produção de frutos em vasos, certo? Então, o camarada quer um pé de jabuticaba, mora no apartamento, então dá para ele conduzir essa planta dentro de um vaso, certo? E aí se chegam a preços bem interessantes. Por exemplo, tem gente que trabalha com isso aqui em Teresina e vende um pé de jabuticaba a 300, R$ 400, já produzindo num vaso. Então, para o cidadão que tem uma área pequena, é interessante, né? Ele produzir frutas em vasos para comercializar a fruta já produzindo num porte reduzido ali, como muita poda de raiz, poda da parte aérea, certo? Que consiga produzir ali na varanda do apartamento. Então tem essa possibilidade também, certo? Então assim, dentro da fruticultura, ela possui várias divisões ou subdivisões, né? Nós vamos tratar aqui do fator climático como um fator que determina essa classificação. Então, ainda tem essa classificação porque hoje em dia nós temos frutas de clima temperado, né? De clima temperado, com temperaturas médias abaixo de 20 graus, com as estações climáticas bem definidas, né? Você consegue perceber um verão, um inverno, um outono, por exemplo, no estado de Santa Catarina, né? É muito perceptível a mudança de uma estação para outra, que é uma das características do clima temperado, né? Nós estamos no clima tropical, né? Eu acho que a nossa classificação aqui é tropical de verão chuvoso, né? Então esse período chuvoso, né, é o nosso verão,
né, que a gente chama de inverno, mas na verdade é o verão. Basicamente a gente só consegue perceber o período de chuva e o período sem chuva. Então a gente não tem as 4 estações bem definidas, a nossa temperatura média está acima dos 28 graus, certo? Ou próximo disso. Então nós temos no clima tropical, certo? E no sul do país, né, nós temos um clima temperado ou subtemperado, certo? Então são condições climáticas diferentes. E a fisiologia dessa planta, a natureza dessa planta, o centro de origem dessa planta tem relação com o clima. Por exemplo, o caju é uma planta que a gente diz que é nativa. O seu centro de origem é o Brasil, certo? É um dos países. Então, toda a sua fisiologia ela é adaptada a toda a nossa condição de clima, toda a nossa condição de solo, certo? Agora, quando você pega, por exemplo, uma maçã, uma pera, certo? Que não tem origem no clima tropical e traz ela para um clima tropical, a produção pode ser inviável, né? Eu digo pode ser inviável, eu comecei dizendo que ainda se tem essa classificação, porque hoje em dia a gente já consegue produzir frutas de clima temperado no nosso semiárido nordestino, né? Em Petrolina já tem produção de uva, aqui no Piauí também, em São João, no município de Oeiras, em Parnaíba, em São Luís, já se tem produtores de uva. Em Guadalupe, no Piauí também, aqui no Piauí nós temos produtores de uva. A pera já está sendo bem trabalhada no município de Petrolina. Então veja que nós teríamos essas plantas aqui que há alguns anos atrás seguiria ser inviável produzir no Nordeste, já estamos produzindo, certo? E no caso da pera, se tem produtividades, ou seja, se produz muito mais na área, no Petrolina, do que na região de clima temperado em si. Mas enfim, a nossa ementa, né, o PPC, que orienta como é que deve ser a disciplina, né, nos permite trabalhar apenas com fruticultura tropical, certo? Então, dentro da nossa disciplina, a gente vai ver banana, caju, manga, goiaba, abacaxi, que são frutas tropicais ou subtropicais, os citros, certo? Mas havendo tempo, eu gosto também de trabalhar algumas frutas nativas que estão em processo de domesticação, no caso do cajá, da cajá, do bacuri e até algumas temperadas que já estão adaptadas ao nosso clima, no caso da uva, certo, pessoal? Então, se der tempo, a gente trabalha essas frutas nativas que estão em processo de domesticação. Quando eu falo processo de domesticação, é porque, por exemplo, todas essas frutas aqui que nós vamos trabalhar, já existe um protocolo de produção, já existe os procedimentos adequados para a produção. Já no caso do bacuri, da cajá, ainda está em construção esse processo, porque até então eram frutas destinadas ao extrativismo. Então tinha o pé de cajá